Olá, minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar Dicas Terapêuticas. Dica terapêutica dessa quarta-feira, 12 de outubro de 2022. 12 de outubro, dia que a gente comemora o Dia das Crianças e o dia de Nossa Senhora Aparecida, as crianças e a Grande Mãe. Olha como o Brasil é um país feminino, né, minha gente? Um grande arquétipo espiritual de proteção do Brasil é uma mãe, é a Nossa Senhora de Aparecida. Então eu hoje vou falar sobre mãe, é isso aí, minha gente. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Então, falando de mãe, Dia das Crianças e o Dia da Grande Mãe aí do Brasil, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra, mas em termos espirituais são arquétipos diferentes, em termos terapêuticos também, né? Apesar de uma coisa estar muito ligada à outra, o tema da nossa criança interior com a nossa mãe, a relação disso com a nossa mãe, é óbvio, né? E espiritualmente, né, você tem também as crianças, o conjunto das crianças e o conjunto das grandes mães. Mas eu vou falar de mãe no sentido mais sistêmico, né? Eu trabalho com a psicoterapia transdisciplinar, que é uma união ali de técnicas holísticas, de psicanálise, de conhecimento psicanalítico, com a perspectiva sistêmica que embasa as constelações familiares. E segundo a perspectiva sistêmica, nós temos um sistema binário que nos constitui. É a letra P e a letra M. P de pai, de sistema paterno, e mãe, de sistema materno. Esse é o sistema binário que constitui todos nós. Nós temos um tempo na nossa vida aí, que é o processo edipiano, um tempo que vai dos 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14 anos. Esse é o momento chamado processo edipiano, é o momento de construção da nossa subjetividade. No menino e na menina, né, esse processo de construção da subjetividade ele acontece de forma semelhante e um pouco diferente ao mesmo tempo, né? A menina vai se conectar na letra P de papai, do 0 aos 7 anos. Então, primeiro ela se conecta no papai, no gênero oposto, e depois, a partir dos 7 anos, corte edipiano, né? Aí essa menina vai seguir a mamãe até os 14 anos, e esse é o tempo de formatação da nossa subjetividade. No menino é um pouquinho diferente. O menino é a mesma coisa, na verdade, né? A conexão com o gênero oposto. Então o menino vai se conectar na mamãe até os 7 aninhos de idade, depois de 7 anos de idade, corte edipiano, ele vai seguir o papai até os 14 anos de idade, formatou a subjetividade. A partir dos 15 anos, esse indivíduo, esse sujeito, ele vai viver as suas experiências, seus desejos, mas com base nessa construção subjetiva, né? E toda criança, ao tema da criança, mãe, pai aí, tudo ligado, né? Toda criança, ela nasce com uma demanda afetiva específica, com uma economia afetiva que é. Ela precisa amar e ser amada, ela precisa amar, ter um objeto para amar, e ser amada por esse objeto, que é o pai e a mãe. Quando você tem questões nessa dinâmica aí, isso vai, né, influir na construção dessa subjetividade, assim como também como essa letra P e essa letra M está organizada, como eles se relacionam na vida dessa criança. Então é muito importante no momento ali que a gente tem o nosso filho, a gente entender esse processo edipiano, né? Na internet circula um videozinho com a menininha em torno de 6 anos de idade chorando. Eu quero um marido! Eu quero um marido! E aí a mamãe, alguém fala pra ela assim, mas você tem um papai? O papai é marido da mamãe. Então essa menina conectadora no papai, corte de piano, se tocou que o papai é marido da mamãe. Tá bonitinho no processo ali. E depois ela vai, né, a partir desse momento que ela entende que o papai é marido da mamãe, ela vai o que? Construir, né, a relação dela com essa mãe, com a construção do feminino dela. A mesma coisa acontece com o menininho também.
O menininho também tem aquele momento em que ele interfere ali no pai quando o pai chega na mãe, e aí tem aquele momento que é em torno dos 7 anos de idade, que o pai precisa se posicionar, olha só, meu filho, que você sabe que criança não namora, né? Mas lá na frente, quando tu for namorar, tu vai arrumar tuas mulheres aqui, essa aqui é minha mulher, sua mãe, é outra parada. Entendeu? E aí, vamos lá, entrando na dinâmica da mãe, só para vocês entenderem como é que a gente é formatado. E é a letra P e a letra M que formata a gente. Só que a mãe, ela tem uma preponderância biológica, porque há um empate técnico na biologia de pai e mãe, os dois na hora da geração. Né? Um espermatozoide, um óvulo gerou ali aquela vida, mas a mãe vai gestar a vida. Então olha a nossa relação com a mãe. Né? Além dela ter empatado com o pai no sentido de ter dado um óvulo para o pai dar um espermatozoide para a concepção acontecer, para o fenômeno da vida, o fenômeno da concepção acontecer. Aconteceu o fenômeno, a mãe é o forno, a mãe é o útero, a mãe é o universo aonde aquela criança vai crescer, se desenvolver. A gente fica ali um tempão, né, na gestação, 40 semanas de gestação que a gente está dentro da barriga da mãe, e quando a criança sai da barriga da mãe, ainda tem um momento de célula narcísica que ela ainda não se percebe diferenciada dessa mãe. Olha a relevância do tema mãe. E aí, uma coisa é a mãe de fato ela sempre é falível. Que é muito importante. Uma coisa é aquela mãe, aquela pessoa de carne e osso, sempre é falível, porque se fosse perfeita estava morta, não precisava, era o imperfeito que precisa da vida para evoluir, né? Se está na perfeição, já vai ficar lá no plano espiritual, no plano divino, não vai evoluir mais. Então essa pessoa, a pessoa mãe, né, ela é imperfeita, ela é falível e ela vai cometer falhas e a gente é construído por essas falhas também. Né? Mas a mãe simbolicamente é perfeita. Aquela mãe ali, do jeitinho falível dela, foi perfeita para mim. Isso é muito importante, essa distinção da mãe de fato para a mãe simbólica. Nem todo mundo, gente, tem a experiência de ter mães maravilhosas, como a minha mãe foi para mim, presente na minha vida, como a mãe da maioria das pessoas que eu me relaciono também, né, foi uma pessoa presente, com erros aqui, erros ali, mas foi uma pessoa presente, afetiva na vida das pessoas, né, nas nossas vidas. Muitas vezes a experiência que o indivíduo tem com a sua mãe é uma experiência de trauma, é uma experiência traumática. Eu tive uma cliente que eu estava falando, olha, você está com esse complexo de obesidade aqui, né, bem sistêmico isso, né, porque isso tem a ver com seu relacionamento com a sua mãe. Aí ela virou para mim e falou assim, Everton, eu saí de casa aos 23 anos, desde que eu me entendo por gente, sei lá, 4, 5 anos, até meus 22 anos, 23 anos, quando eu saí de casa. Minha mãe me espancou 10.770, ela tinha contado quantas vezes a mãe dela tinha batido nela. Então, de fato, não é drama, não é, né, a gente não pode entender isso como drama, como vitimismo. Ela apanhou da mãe até a hora que ela saiu de casa. Teve uma experiência muito dolorosa, muito difícil com essa mãe. Então é óbvio que esse indivíduo, essa pessoa, carrega inúmeros traumas. Mas a mãe tem uma importância simbólica muito grande pra gente. Essa mãe, no nível simbólico, foi perfeita pra gente. Como assim? Ela precisava apanhar? Ela precisava passar por essas experiências dolorosas. Veja bem, o indivíduo ele prefere, a gente, seu ser humano, a gente prefere a presença de um pai e de uma mãe desafiador do que a ausência de um pai e de uma mãe. A presença de um pai e de uma mãe desafiador, num certo sentido, formata o sujeito para experiências difíceis e dolorosas da vida. Se esse indivíduo não conseguir virar uma chavinha, entender, né, a distinção entre a mãe de fato e a mãe simbólica, e honrar simbolicamente essa mãe, provavelmente essa pessoa essa energia, né, vai se voltar contra ela mesma, como é o caso dessa pessoa que estava num padrão de obesidade muito grande. A partir do momento que ela distinguiu a mãe de fato falível da mãe simbólica, muito importante e perfeita para ela, né, ela pôde trabalhar essa mãe simbólica e teve um momento que ela falou assim, Everton, eu quero me aproximar da minha mãe. Eu falei, tome cuidado, porque, né, você tem contato com a sua irmã, você sabe que ela é difícil, não tem expectativa de que ela tenha mudado, que ela seja uma pessoa diferente. Quem está mudando é você. Quem está sendo uma pessoa diferente é você. Aquela mãe, você tem que aceitar ela do jeito que ela é.
E ela vai ser grossa com você, ser estúpida com você, ela não vai te dar afeto, não vai atrás, não seja criança, não vai atrás do afeto dessa mãe. Você tem que assumir responsabilidade por ela, né? Porque ela já está idosa, você agora é proativa, tem prosperidade, então você tem que se responsabilizar ali, né? Dar uma força, mesmo ela tendo sido daquele jeito lá. A sua vida veio dali. Esse é o ponto. A nossa vida vem da mãe e do pai também. Mas a gente está nesse tema mãe, né? Então, gente, olha, vamos entender isso. A gente precisa estabelecer uma distinção entre a mãe de fato, que é falível, e a mãe simbólica, né? Que é a representação de que aquela mãe falível foi perfeita pra gente. E essa mãe simbólica a gente precisa trabalhar, a gente precisa reverenciar. Ela é maior do que a gente, né? Essa mãe falível, ela é a mesma coisa, só que ali você entende que, cara, se ela tá tóxica, você não tem que ficar lá abaixando a cabeça para apanhar dela. Você vai aprender a se posicionar, né, talvez até com uma certa distância, né, dessa pessoa que é tóxica, mas você vai entender que ela tem um papel ali na criação da sua vida e isso você precisa olhar e mais, na perspectiva sistêmica, reverenciar. Quando a gente se acha superior a um pai, superior a uma mãe, a gente entra no estado de prepotência, que é uma inversão simbólica aqui, né? E a gente tem, ó, no nosso sistema familiar, é como se fosse um edifício. O nosso andar é um andar, o andar dos nossos pais é outro andar, é um andar superior. O que acontece no andar superior não tem nada a ver com o nosso andar, não. Deixa pra lá, deixa com eles o que é deles, né? Não significa, né, não olhar para os traumas que você tenha vivido. Você tem que olhar para esses traumas. Mas tem um momento que você vai perceber, vai distinguir, para isso aqui é minha mãe, né, simbólica, né, que me deu a vida, geradora da vida, e essa aqui é minha mãe falível de fato, que provavelmente lidou com experiências mais dolorosas que eu estou lidando. Então, na perspectiva sistêmica, também é uma terapia pela palavra. Você faz as constelações ali para entender aonde está o X da questão, né? Como se desenrola o psicodrama, onde é que está ali o trauma, né? Só para você entender. Na hora que você vai trabalhar aquele trauma, é palavra, é a afirmação, é chegar para essa mãe, peraí, mãe, vamos ritualizar essa porra aqui, né? Peraí, minha mãe. Aí, olha, uma frase de cura, né? Para a gente lidar com todas as questões que a gente tem com a nossa mãe e para a gente se posicionar bem simbolicamente perante nossa mãe. Obrigado, minha mãe. Obrigado, minha mãe. Você foi e se ela está viva, ou então apenas você foi, se ela já faleceu, a mãe perfeita para mim. Hoje eu compreendo. Muito obrigado. Hoje eu compreendo porque eu entendi que tem uma distinção da mãe simbólica para a mãe de fato. Hoje eu compreendo, a mãe de fato ela é imperfeita, sempre, todos nós somos imperfeitos. Como é que você vai julgar? Pô, você fez isso, você faz o quê? Todos nós carregamos imperfeições. Então, a palavra de cura, posicionamento de cura. Obrigado, minha mãe, você foi e ou você foi a mãe perfeita para mim. Hoje eu compreendo. Muito obrigado. Reverênciazinha, ritualiza, reverência. Ritualiza a reverência. Obrigado, minha mãe. A mãe, gente, ó, só para fechar, né? Olha o que representa a mãe. A mãe, essa mãe simbólica, ela incide subjetivamente na nossa saúde. Mas na constelação, às vezes eu fiz uma constelação lá e aquela questão que eu tava era meu tio, avô. Geralmente, quando você tem uma questão de saúde, a primeira coisa numa constelação que você vai fazer, você vai ficar de frente para sua mãe. Geralmente. Porque a mãe tem essa representação simbólica do nosso corpo, da nossa saúde. A mãe representa então a nossa saúde. A mãe representa a nutrição. A mãe representa afeto, a nossa capacidade de amar. Então, saúde, amor. E o pai, que tem a ver com rumo de vida, ir para a vida, trabalho e tal, mas a mãe é a representação do nosso sucesso. Uma das frases mais importantes do Bert Hellinger é: o sucesso tem a cara da nossa mãe. Então, a mãe representa a nossa saúde, o nosso afeto e o nosso sucesso na vida, a nossa capacidade de ser bem-sucedido na vida. Então, a mãe, ela tem uma relevância muito grande. E a gente precisa trabalhar essa mãe simbólica se colocando pequeno, se colocando menor perante ela,
né? E entendendo que ela, do jeitinho dela, às vezes até um jeito tosco, do jeitinho dela, ela foi perfeita pra gente. Essa é a dica terapêutica da nossa quarta-feira, dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, grande mãe espiritual do Brasil. É isso, minha gente. Quarta-feira que vem tem nova dica. Um beijo, obrigado.